Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Este é o seu encontro com a palavra. Antes de continuarmos com o estudo do capítulo 3, faremos uma rápida revisão dos 2 primeiros capítulos. Você deve se lembrar que no primeiro capítulo, Paulo levantou uma questão. Será que é possível alguém ser inocentado de pecado porque não tinha luz? No capítulo 1, versículo 20, Paulo parece dizer que não, quando afirma que tais homens são indesculpáveis. A luz foi exposta para todos. A questão é que os homens fazem a respeito da luz, da revelação que possuem. Por isso, somos todos indesculpáveis. Deveríamos refletir mais sobre isto. Você será julgado pela luz que possui. Na segunda parte do capítulo 2, Paulo expõe que o julgamento de Deus não será baseado em privilégios, nem direitos de nascimento, mas nas obras dos homens. Na terceira parte deste versículo, no texto que vai do versículo 25 ao 29, Paulo menciona a circuncisão 10 vezes, que para o judeu tinha o mesmo significado do batismo para os cristãos. Era através da circuncisão que o judeu se professava judeu. Sempre que nos depararmos com um símbolo de confissão de fé, como o batismo ou a circuncisão, acontece esse problema. As pessoas começam a achar que este sacramento, esta profissão de fé, cumpre todos os requisitos necessários para sermos justificados diante de Deus. Tudo o que se tem a fazer é levantar a bandeira do batismo ou da circuncisão e aí está tudo resolvido. Já me batizei, não preciso mais pensar em nada disso. É isso que muita gente pensa. Acho que esta é uma estratégia sutil do mal. A Bíblia nos adverte para não ignorarmos as artimanhas do diabo. Pensar que o batismo cumpre todos os requisitos para nossa salvação é um desses enganos e estratégias sutis do diabo. O que Paulo quis dizer nesta terceira parte do capítulo 2 é que o julgamento de Deus vai se basear no que fizermos, nas nossas atitudes ou obras, e não na nossa confissão de fé. Nos evangelhos sinópticos, Marcos, Lucas e principalmente no capítulo 21 de Mateus, vemos que Jesus enfatizou muito que a importância das nossas atitudes é bem maior do que a de nossas palavras ou daquilo que confessamos. Naquele tempo, os líderes religiosos judeus davam importância demasiada ao que se confessava ou professava e pouca importância às atitudes da pessoa. Jesus não fez isto. Por isto, este conceito de Paulo é harmônico com o ensino de Jesus. Continuando pelo capítulo 3 de Romanos, percebemos que Paulo escreveu como se estivesse sendo questionado. E uma das perguntas que teriam sido feitas a Paulo foi: qual é a vantagem, então, da circuncisão? Depois de tudo que Paulo escreveu, esta é uma pergunta muito boa. Na verdade, a pergunta poderia ser colocada da seguinte forma: qual é a vantagem espiritual, ou privilégio, ou posição que nós judeus assumimos por termos sido escolhidos como esquadrão de Deus? Paulo, se tudo isso que você está falando é verdade, que vantagem temos em ser do esquadrão de Deus, hein? Paulo responde a este questionador imaginário de várias formas e explica que o mais importante é porque, para os judeus, e fica claro que ele estava se dirigindo a um judeu, então estavam reservados os oráculos de Deus. Que impressionante, não é? No capítulo 4 do Evangelho de João, vemos que Jesus disse à mulher de Samaria que a salvação é dos judeus. Nunca se esqueça disto. A salvação veio ao mundo através dos judeus. É a chamada revelação da verdade judaico-cristã. O Velho Testamento veio antes do Novo Testamento, por isso os judeus são muito, muito importantes. O Salvador, o Messias, veio através dos judeus. Quando Deus resolveu se tornar homem e vir a este mundo, ele escolheu vir como judeu. Hoje fala-se de muitas supremacias. Supremacia ariana, supremacia oriental. Deus não veio através de uma nação ariana, por exemplo. Ele veio através de um povo que ele criou com este propósito. Isso não é impressionante? Muitos acham que é esquisito Deus ter escolhido os judeus. Por que ele fez isto? Não sei. Deus não me consultou antes de fazer isto. Aliás, ele não consultou ninguém. Quando ele decidiu vir a este mundo como Deus homem, ele criou um povo próprio com este propósito. Ele disse a Abraão que todas as nações seriam abençoadas através dele.
Desde o princípio, Deus tinha consciência de como era importante o seu plano de fazer de Abraão o pai de um povo através do qual viria o Messias. Portanto, é fato, a salvação veio através dos judeus. Nesse texto, Paulo fez menção deste fato como um dos principais e diz que uma das principais vantagens de ser judeu é usufruir os oráculos de Deus reservados para o povo judeu. Mas o que quer dizer oráculos? Essa palavra significa as palavras de Deus, como o termo logos no grego. Portanto, a ideia é que eles ficaram responsáveis pela palavra de Deus. A palavra de Deus também foi apresentada ao mundo através dos judeus. Estamos nos referindo ao Velho Testamento. Sabe, acho impressionante que as pessoas menosprezem o Velho Testamento. Uma vez, enquanto eu estava ministrando o encontro com a palavra, algumas pessoas diziam: quando vocês terminarem o estudo do Velho Testamento, então eu começo a estudar a Bíblia, ok? Será que essa gente achava que o Velho Testamento não era a palavra de Deus também? É uma pena. Para alguns grupos, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia são considerados palavra de Deus. E aí, quando lemos os livros históricos do Velho Testamento, vemos que dentro do povo, alguns viviam e outros não viviam os 5 primeiros livros da Bíblia. Também temos os que chamamos de os escritos sagrados, ou livros poéticos, como o livro de Salmos, Provérbios e tal. Entretanto, devemos nos lembrar que os 5 primeiros livros da Bíblia são os mais importantes porque constituem a pedra fundamental da Bíblia. Era isso que Paulo estava enfocando quando disse que Deus deu sua palavra ao mundo através do judeu. Isto é maravilhoso e ao mesmo tempo uma tragédia. No capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus fez uma declaração muito importante aos líderes religiosos. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. No último capítulo do Evangelho de Lucas, Jesus afirmou que tudo que foi escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas referia-se a ele. Foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então lhes abri o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Tudo que foi escrito nos livros de Moisés, dos profetas e nos Salmos foi a respeito de Jesus. Que coisa impressionante! Este é o assunto principal da Bíblia, Jesus. Tudo na Bíblia converge para Jesus. A Bíblia deve ser um veículo que nos leve a um relacionamento com Cristo vivo. Mas os judeus não entenderam isto. E você? Você se orgulha só porque sabe citar os livros da Bíblia e porque sabe uma lista de versículos de cor? Puxa, você até parece um especialista na Bíblia. Mas será que entendeu o ponto principal da Bíblia? Isso não aconteceu com os judeus. E se isso não aconteceu com eles, será que não aconteceu com você também? Será que a falta de fé deles muda a fidelidade de Deus? Claro que não. Na verdade, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, de acordo com Paulo no capítulo 3. Paulo está tentando ser diplomático e sutil porque a maioria dos judeus rejeitou Jesus. Não foram apenas alguns judeus que o rejeitaram, mas a grande maioria. Mas será que esse foi um obstáculo para que as promessas de Deus se cumprissem? Esta foi a pergunta de Paulo. Ele mesmo responde, não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tudo o que aconteceu valeu para nós e também para o povo judeu. Deus tinha um plano de trazer salvação para o mundo através do povo judeu, de trazer o Salvador ao mundo através dos judeus, de trazer as Escrituras ao mundo através dos judeus. Parece que o plano de Deus era que o povo judeu evangelizasse o mundo gentil, mas foi como se dissessem para Deus, espere aí, não queremos fazer isto não. E Deus falou, tudo bem. Mas isso não significa que o mundo vai deixar de receber o Evangelho, nem que deixará de ser evangelizado. Não, o propósito de Deus persistiu. Quem saiu perdendo? Deus? É claro que não. Os judeus saíram perdendo. Para ilustrar o que estava falando e se explicar melhor a respeito da questão dos judeus,
Paulo citou o Salmo 32 na versão Septuaginta, datada de 200 anos antes de Cristo. O Velho Testamento foi traduzido para o grego por 70 teólogos tradutores, daí o nome Septuaginta. Esta é a versão da qual Paulo se utilizou, um pouco diferente da nova versão internacional, a qual nós adotamos. Você se lembra do Salmo 51, no qual Davi confessou o seu pecado? Davi tinha cometido o pecado de adultério e, para encobri-lo, acabou cometendo um assassinato também. Só que ele não teve como encobrir este. Durante um ano inteiro, Davi viveu com o seu pecado e podemos concluir, lendo os Salmos, que aquele deve ter sido o ano mais infeliz da vida dele. Ele declara no Salmo 51 que não orava nem adorava mais a Deus. Antes do pecado, ele estava sempre adorando a Deus. Esse deve ter sido um ano espiritualmente agonizante para Davi. Mas depois o profeta Natã o procurou, apontou o dedo no seu nariz e disse: "Você é esse homem. Matou Urias e ficou com a mulher dele." Aí, então, Davi confessou seu pecado e, neste processo, deixou um excelente exemplo de confissão para todos nós. Se você não sabe como confessar o pecado, leia o Salmo 51 e faça esta oração de confissão. Faça do Salmo 51 a sua oração. Enquanto Davi estava confessando o pecado, ele disse: "Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me." O que Davi quis dizer com isto? É mais difícil de entender com a tradução Septuaginta, que provavelmente foi a versão que Paulo usou na sua citação do capítulo 3 de Romanos. O que temos no Salmo 51 é um homem com o coração segundo a vontade de Deus. Davi foi sempre um homem realmente bom. O seu interior era bom. Ninguém mais foi citado como ele. Um homem com o coração segundo a vontade de Deus. Davi era assim. Ele era um homem santo que vivia muito à frente do seu tempo no sentido espiritual. As revelações que ele tinha só encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, Davi já tinha o conceito de viver em união com Cristo vivo, encontrado no Novo Testamento 1000 anos antes de Cristo. E esse mesmo Davi caiu, pecou. Mas a maravilha de exemplo que temos aqui é a sua volta para Deus. Pense nisso, meu ouvinte. No próximo programa nós vamos continuar.